Livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Como Deus usou as mulheres da Bíblia e como Ele pode usar você. Escrito por John MacArthur. Introdução. Uma das características especiais da Bíblia é o modo pelo qual ela exalta a mulher. Em vez de rebaixá-la ou menosprezá-la, as Escrituras geralmente parecem não medir esforços para homenageá-la, engrandecer o seu papel na sociedade e na família, reconhecer sua influência e exaltar as virtudes das mulheres que se constituíam em exemplos singulares de dedicação a Deus. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, somos ensinados que a mulher, assim como o homem, é portadora do selo da própria imagem de Deus. A mulher desempenha papéis importantes em muitas das principais narrativas bíblicas. Ela é vista como parceira brilhante e companheira querida pelo seu marido, não simplesmente como escrava ou um móvel da casa. Gênesis 2:20 ao 24, Provérbios 19:14, Eclesiastes 9:9. No Sinai, Deus ordenou que os filhos honrassem tanto o pai quanto a mãe. Êxodo 20:12. Esse foi um conceito revolucionário de uma época em que a maioria das culturas pagãs eram dominadas por homens que governavam seus lares com punho de ferro, enquanto suas mulheres eram geralmente consideradas como criaturas inferiores, somente como servas dos homens. A Bíblia certamente reconhece as diferenças entre o papel do homem e o da mulher, muitos dos quais se destacam perfeitamente nas circunstâncias da própria criação. Por exemplo, a mulher tem um papel exclusivo da gestação e do cuidado das crianças pequenas. A própria mulher também tem uma necessidade própria de apoio e proteção, porque fisicamente ela é o vaso mais fraco. 1 Pedro 3:7. As Escrituras estabelecem a ordem adequada na família e na igreja de acordo com essa norma, atribuindo os deveres da liderança e da proteção da casa ao marido, Efésios 5:23, e nomeando os homens na igreja para os papéis de ensino e liderança, 1 Timóteo 2:11 ao 15. Mesmo assim, de modo algum, a mulher é marginalizada ou relegada a uma segunda classe, Gálatas 3:28. Pelo contrário, as Escrituras destacam a mulher com uma honra especial, 1 Pedro 3:7. O marido recebe o mandamento de amar a sua mulher de forma sacrificial, como Cristo ama a igreja, mesmo se for necessário, às custas de sua própria vida, Efésios 5:25 e 31. A Bíblia reconhece e celebra o valor inestimável da mulher virtuosa, Provérbios 12:4, 31:10, 1 Coríntios 17:7. Em outras palavras, de capa a capa, a Bíblia retrata a mulher como extraordinária. Os relatos bíblicos dos patriarcas sempre dão destaque devido às suas mulheres. Sara, Rebeca e Raquel têm grande importância no relato de Gênesis sobre o tratamento dado por Deus aos seus maridos. Miriam, irmã de Moisés e de Arão, era tanto profetisa quanto compositora. E em Miqueias 6:4, o próprio Deus a honra ao lado de seus irmãos como uma das líderes da nação durante o Êxodo. Débora, também uma profetisa, era juíza em Israel antes da monarquia, Juízes 4:4. Os relatos bíblicos da vida familiar geralmente colocam a mulher na posição de conselheira sábia de seu marido, Juízes 13:23, 2 Reis 4:8 ao 10. Quando Salomão se tornou rei, ele homenageou sua mãe publicamente, levantando-se quando ela entrou em sua presença e depois curvando-se a ela antes de se sentar no seu trono. 1 Reis 2:19. Sara e Raabe são citadas claramente entre os heróis da fé em Hebreus 11. A mãe de Moisés, Joquebede, também faz parte da lista de modo implícito, verso 23. Em Provérbios, a sabedoria é personificada como uma mulher. A igreja do Novo Testamento é igualmente representada por uma mulher, a noiva de Cristo. Na vida social e religiosa de Israel e da igreja do Novo Testamento, a mulher nunca foi colocada em segundo plano. Ela participava com o homem em todas as festas e adorações coletivas de Israel.
Não se exigia que a mulher usasse véu ou ficasse quieta nas praças públicas, como acontece em algumas culturas do Oriente Médio até hoje. Gênesis 12:14, 24 e 16. 1 Samuel 1:12. A mãe, não somente o pai, tinha a responsabilidade de ensino e autoridade sobre os filhos. Provérbios 1:8 e Provérbios 6:20. A mulher até podia ser proprietária da terra em Israel. Números 27:8 e Provérbios 31:16. Na verdade, esperava-se que a esposa administrasse muitos dos afazeres de sua própria casa. Tudo isso contrasta bastante com o modo como as outras culturas antigas rotineiramente desvalorizavam e rebaixavam a mulher. As mulheres nas sociedades pagãs, durante os tempos bíblicos, geralmente era tratada com um pouco mais de dignidade que os animais. Alguns dos filósofos gregos mais conhecidos, considerados as mentes mais brilhantes da sua época, ensinavam que a mulher era uma criatura inferior por natureza. Até no Império Romano, possivelmente o auge da civilização pré-cristã, a mulher geralmente era considerada um simples bem, propriedade pessoal de seu marido ou pai, raramente tendo uma situação melhor do que a do escravo da casa. Isso, mais uma vez, era totalmente diferente dos conceitos hebreus e bíblicos, do casamento como uma herança conjunta e da paternidade como uma parceria em que tanto a mãe quanto o pai devem ser respeitados e obedecidos pelos filhos. Levíticos 19:3. A religião pagã tinha a tendência de fomentar e incentivar ainda mais a desvalorização da mulher. A mitologia grega e a romana tinha suas deusas, como Diana e Afrodite, mas não pense em nenhum momento que o culto a elas elevou o status da mulher de algum modo. Na verdade, acontecia o contrário. A maioria dos templos dedicados às deusas eram servidos por prostitutas sagradas, sacerdotisas que se vendiam por dinheiro, supondo que estavam celebrando um sacramento religioso. Tanto a mitologia quanto a prática da religião pagã geralmente foram declaradamente humilhantes para a mulher. As divindades pagãs masculinas eram caprichosas e, às vezes, arbitrariamente odiavam as mulheres. As cerimônias religiosas com frequência eram descaradamente obscenas, incluindo coisas como ritos eróticos de fertilidade, orgias regadas a bebidas alcoólicas no templo, práticas homossexuais pervertidas e, nos piores casos, até sacrifícios humanos. O cristianismo, que nasceu em um mundo onde a cultura romana e hebraica viviam juntas, elevou a posição da mulher a uma altura sem precedentes. Várias mulheres eram discípulas de Jesus Cristo. Lucas 8, 1-3. Uma prática da qual não se tem quase nenhuma notícia entre os rabinos da sua época. Além disso, Jesus incentivou o discipulado delas, retratando-o como algo mais necessário que o serviço doméstico. Lucas 10, 38-42. Na verdade, a primeira revelação clara de Cristo de sua própria identidade como o Messias verdadeiro foi feita a uma mulher samaritana. João 4, 25-26. Ele sempre tratou as mulheres com maior dignidade, até mesmo as mulheres que poderiam ser tratadas diferentemente como marginais. Mateus 9, 20-22, Lucas 7, 37-50, João 4, 7-27. Ele abençoou os filhos delas, Lucas 18, 15-16. Ressuscitou os mortos de suas famílias, Lucas 7, 12-15. Perdoou seus pecados, Lucas 7, 44-48. E restaurou a honra e a virtude delas, João 8, 4-11. Dessa maneira, ele exaltou a posição da própria feminilidade. Portanto, não é surpresa que a mulher tenha recebido destaque no ministério da igreja primitiva. Atos 12, 12-15, 1 Coríntios 11, 11-15. No dia de Pentecostes, quando a igreja do Antigo Testamento nasceu, as mulheres estavam presentes com os principais discípulos, orando. Atos 1, 12-14. Algumas eram conhecidas por suas boas obras, Atos 9:39. Outras pela sua hospitalidade, Atos 12:12 e também 16:14-15.
outras ainda pelo seu entendimento da sã doutrina e pelos seus dons espirituais, Atos 18, 26 e Atos 21, 8 a 9. A segunda epístola de João foi endereçada a uma mulher ilustre em uma das igrejas sob sua supervisão. Até o apóstolo Paulo, que às vezes é retratado falsamente pelos críticos da Bíblia como machista, ministrava regularmente ao lado de mulheres, Filipenses 4:3. Ele reconheceu e aplaudiu a fidelidade e o talento delas, Romanos 16, 1 ao 6 e 2 Timóteo 1:5. Naturalmente, como o cristianismo começou a influenciar a sociedade ocidental, a posição da mulher se desenvolveu de forma considerável. Um dos pais da igreja primitiva, Tertuliano, escreveu uma obra intitulada O Vestido das Mulheres, perto do final do século II. Ele disse que as mulheres pagãs que usavam enfeites elaborados no cabelo, roupas que chamavam a atenção e ornamentos corporais tinham, na verdade, sido forçadas pela sociedade e pela moda a abandonar o nobre resplendor da verdadeira feminilidade. Ele observou que, em contrapartida, à medida que a igreja foi crescendo e o evangelho foi dando fruto, um dos resultados visíveis foi uma tendência à modéstia na vestimenta das mulheres e uma correspondente elevação na posição da mulher. Ele reconheceu que os homens pagãos geralmente reclamavam, desde que ela se tornou cristã, anda com trajes mais pobres. A mulher cristã até ficou conhecida como sacerdotisa da modéstia. Mas, segundo Tertuliano, como cristãs que viviam sob o senhorio de Cristo, as mulheres eram mais ricas espiritualmente, mais puras e, portanto, mais gloriosas que as mulheres mais extravagantes da sociedade pagã. Vestidas com a seda da integridade, o linho fino da santidade, a púrpura da modéstia, elas elevaram a virtude feminina a uma altura sem precedentes. Até os pagãos reconheceram isso. Crisóstomo, talvez o pregador mais eloquente do século IV, lembrava que um dos seus mestres, um filósofo pagão chamado Libânio, disse uma vez: "Ó céus, que mulheres vocês têm, cristãos!" O que levou Líbano ao delírio foi ouvir como a mãe de Crisóstomo tinha permanecido casta por mais de 2 décadas, desde que ficou viúva aos 20 anos de idade. Quanto mais a influência do cristianismo se fazia sentir, a mulher foi cada vez menos difamada ou maltratada como objeto para a diversão do homem. Em vez disso, a mulher começou a ser honrada por sua virtude e fé. Na verdade, as mulheres cristãs que se convertiam da sociedade pagã eram libertadas automaticamente de um conjunto de práticas humilhantes, emancipadas da depravação pública dos templos e dos teatros, onde eram desonradas e desvalorizadas de forma sistemática. As mulheres ascenderam à proeminência no lar e na igreja, onde eram honradas e admiradas pelas virtudes femininas, como a hospitalidade, o ministério aos enfermos, o cuidado e a criação de suas próprias famílias, bem como o trabalho amável de suas mãos. Atos 9:39. Depois que o imperador romano Constantino se converteu em 312 d.C., o cristianismo foi legalizado em Roma e logo se tornou a religião dominante por todo o império. Um dos primeiros resultados dessa mudança que se pôde constatar foi uma posição jurídica totalmente nova para as mulheres. Roma aprovou leis reconhecendo os direitos de propriedade da mulher. A legislação que regulamentava o casamento foi revista, de modo que o casamento foi visto no direito como uma parceria, em vez de ser praticamente um estado de servidão para a mulher. As novas leis dificultaram o divórcio, já que deram à mulher direitos contra o marido culpado de infidelidade. O marido mulherengo, que anteriormente era reconhecido pela sociedade romana, não podia mais pecar contra sua mulher sem que fosse punido. A tendência sempre foi essa. Em todos os lugares que o evangelho se propagou, via de regra, a posição social, legal e espiritual da mulher foi elevada.
Nos momentos em que o Evangelho foi reprimido, seja pela repreensão, pelas religiões falsas, pelo secularismo, pela filosofia humanista ou pela decadência espiritual dentro da Igreja, a posição da mulher foi rebaixada na mesma proporção. Mesmo quando os movimentos seculares se levantaram afirmando estar preocupados com os direitos da mulher, seus esforços geralmente têm sido prejudiciais para sua posição. O movimento feminista da nossa geração, por exemplo, ilustra isso claramente. O feminismo radical desvalorizou e difamou a feminilidade. As distinções naturais de gênero geralmente são subestimadas, rejeitadas, desprezadas ou negadas. Por isso, a mulher agora está sendo enviada a situações de combate, sujeita a um trabalho exaustivo anteriormente reservado aos homens, expostas a todo tipo de indignidade no local de trabalho, além de ser incentivada a agir e falar como um homem. Enquanto isso, as feministas modernas lançam seu desprezo sobre a mulher que quer ter a família e o lar como sua prioridade máxima, denegrindo o papel da maternidade, vocação única e exclusivamente feminina. A mensagem total do igualitarismo feminista é que não existe nada de realmente extraordinário com relação à mulher. Certamente, essa não é a mensagem das Escrituras. Como vimos, a Bíblia honra a mulher como ela é e a incentiva a buscar honra de uma maneira exclusivamente feminina. Provérbios 31, 10 ao 30. As Escrituras nunca descartam o intelecto feminino, não minimizam os talentos e habilidades da mulher e nem desencorajam o uso correto de seus dons espirituais. Pelo contrário, toda vez que a Bíblia fala expressamente sobre as marcas de uma mulher excelente, o destaque sempre está na virtude feminina. As mulheres mais importantes da Bíblia não eram influentes por causa da sua carreira, mas por causa do seu caráter. A mensagem que essas mulheres passam coletivamente não é sobre a igualdade de gênero, mas sim sobre a verdadeira excelência feminina. E ela sempre é exemplificada pelas qualidades morais e espirituais, em vez da posição social, da riqueza ou da aparência física. De acordo com o apóstolo Pedro, por exemplo, a verdadeira beleza feminina não consiste nos enfeites externos, cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Em vez disso, a beleza real se vê no seu interior, que não parece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, 3 ao 4. Da mesma forma, Paulo disse que a devoção e as boas obras são a essência real da beleza feminina, não os acessórios artificiais colocados no exterior. 1 Timóteo 2, 9 ao 10. Esse princípio é exemplificado de um modo ou de outro por todas as mulheres que fazem parte desse livro. O legado verdadeiro e duradouro dessas mulheres é a fidelidade. Espero que enquanto você as conhece nas Escrituras e passa a saber mais sobre sua vida e seu caráter, elas desafiem, motivem, incentivem e inspirem você a confiar e servir com amor ao Deus que as valorizou. Que o seu coração seja inflamado com essa mesma fé, que a sua vida se caracterize com uma fidelidade semelhante a essa, e que a sua alma seja impactada com o amor pelo Deus extraordinário que elas adoraram.